Olha, então vamos pegar outra coisa. Eu vou então para... Eu quero ir no Museu das Minas e do Metal. Ó. É na Praça da Liberdade. Então quem sabe chegar na Praça da Liberdade, sabe chegar ao Museu das Minas e do Metal. Pode chegar lá e não olha para você. Bom, aí tem que perguntar para os outros, também tem isso, né? Mas eu vou dizer o seguinte, onde fica a Praça da Liberdade? Fica a 800 metros da Savassi. 800 metros a norte da Savassi. Vamos ser mais específicos ainda. Se eu der a coordenada, o camarada tiver um GPS, ele não chega lá? Chega. Subir o ônibus que desembarca lá e não chega lá? Chega. Se eu der um endereço, ele não chega lá? Chega. Se der um ponto de referência conhecido dele e uma direção, uma distância, ele não chega lá? Chega. Então, a ideia é a seguinte, nós temos formas de comunicar posição que são absolutas, coordenada, endereço, e formas que são relativas. 500 metros do Minas Centro. Tá? Ouro Preto fica a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Tá? E elas são usadas correntemente no discurso. A gente não consegue trabalhar perfeitamente com formas de localização que são, vamos dizer assim, dependentes de contexto. Então, dizer que a Praça da Liberdade está a 800 metros da Savassi requer que eu saiba onde fica a Savassi. Né? Dizer que o FMG fica no Antônio Carlos 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais, requer que eu consiga navegar nessa hierarquia de Minas Gerais para Belo Horizonte, para encontrar a Avenida Antônio Carlos, para saber em que sentido que a numeração cresce, para caminhar 6 quilômetros na numeração e encontrar a portaria da universidade. Você tem um processo aí. Né? Pior, algumas dessas formas de localização que nós estamos dizendo são mais exatas, mais precisas, e outras são mais aproximadas, mais relativizadas. Né? Pior ainda, em alguns casos, a precisão da informação depende do contexto. Você diria que Ouro Preto é perto de Belo Horizonte? Viu? Depende. Ouro Preto é perto de Belo Horizonte, para quem vem do Recife. Ok? Mas para quem está querendo ir à padaria, Ouro Preto é longe. Está precisando ir na cantina, Ouro Preto é muito longe. Então o que é? O conceito do perto e do longe é inexato. A informação que nós estamos dando de posicionamento é aproximada e o grau de aproximação depende do contexto. Tá? Onde é que fica tal coisa? É pertinho lá de casa. Mineirês corrente, né? Mineirês castiço aqui, pertinho lá de casa. Então, pertinho lá de casa é relativo. É relativo. Né? Mais pertinho lá de casa que outra coisa que é mais distante lá de casa, certo? Não se resolve um negócio assim. Enfim, nós então temos aqui sistema de informação, nós precisamos representar as coisas no banco de dados, nós precisamos localizar essas coisas, nós vamos colocar coordenadas ali dentro, colocar informações precisas de localização. Quão precisa a informação tem que ser? Depende da aplicação. Né? Isso é ruim? É ruim, mas é pior ainda se você pensar o seguinte, que a informação que está armazenada no banco de dados pode servir para várias aplicações. Então, várias aplicações vão ter que lidar com esse grau de incerteza que é inerente ao dado aqui. Né? Mas eu vou falar para você, qual a coordenada lá de casa? Eu posso arrumar um processo preciso de posicionar um ponto, encontrar coordenadas, latitude, longitude, com exatidão, com erro inferior a centímetros, mas o ponto pode estar na portaria do prédio, pode estar em cima do quarto onde eu durmo, pode estar no meio do telhado do prédio, pode estar no centro do terreno. Estão vendo? Então, são todas localizações exatas. Nós não estamos aí, quer dizer, não tem um problema de precisão de medição para posicionar os dados assim. Mas é uma flexibilidade, uma incerteza que é inerente ao dado, então nós vamos ter que lidar com ela.
Então, ali, ó, posicionamento absoluto, a gente lida com coisas tipo coordenadas geográficas, latitude, longitude, etc. Coordenadas cartesianas também funciona. Um sistema plano aí, encontrar um grid de coordenadas, encontrar isso. E o endereço urbano é uma forma de posicionamento absoluto também. Porque no endereço completo, você tem toda a informação para localizar o ponto onde você está. Né? E isso não é universal, hein, por incrível que pareça. Né? Tem lugares do planeta que tratam de endereçamento postal totalmente diferente da nossa. Mas isso seria assunto para mais 6 horas de curso. O outro posicionamento relativo seria dar distância e direção em relação a um ponto conhecido. 500 metros da Praça da Liberdade, 800 metros da Savassi. Tá? Ouro Preto fica 80 km de Belo Horizonte, que direção? Não interessa, você precisa saber pegar a rota certa. A rota é outra conversa, não é posição. Né? Às vezes também a informação dada como contexto para a gente ajudar a localização. A gente precisa que as pessoas reconheçam os nomes de lugares como representações idealizadas da posição. Falar, fica na Savassi, eu não preciso dar coordenada, não preciso dizer o bairro, não preciso dar o endereço, não preciso nem dar o nome exato da rua, porque da praça, no caso, né, que é Diogo Vasconcelos. Não é Savassi, mas todo mundo sabe. Por quê? Porque está no contexto aqui. Ele está com isso embutido. Um desafio para sistemas de informação geográfica urbanos é justamente capturar esse contexto, representar ele no banco e deixar ele disponível para utilização. Nós vamos começar agora uma atividade, nós vamos tentar pegar tweets sobre trânsito em Belo Horizonte e vamos tentar extrair do texto do tweet uma referência de localização. O cara diz no tweet, põe assim, hashtag trânsito BH, tudo engarrafado na Nossa Senhora do Carmo outra vez. Eu quero extrair isso da Nossa Senhora do Carmo e encontrar o ponto no mapa. Tá? Acidente na Bahia com João Pinheiro. Onde que fica a Bahia com João Pinheiro? Vou querer encontrar. Aliás, a Bahia não encontra com João Pinheiro. Né? Eu fui a São Paulo uma vez e para andar 6 quilômetros demorei 1h10. Do aeroporto de Congonhas para o hotel que eu ia ficar, pelo Google Maps, deu 7 quilômetros e pouco, 1h10. E o motorista o tempo todo ligado na rádio que faz informação de trânsito. Que coisa agoniante. Que agonia aquele negócio. O tempo todo, o cara assim, acidente em tal lugar, assim, está interrompida a avenida. Então, daqui a pouco vem uma mensagem de texto de alguém que vai fala no ar o que tem negócio. O tempo todo. O tempo todo. Quem tem o mapa de São Paulo na cabeça, consegue, então, encontrar uma lacuna, um lugarzinho para navegar e passar. Mas nós estamos chegando ao ponto de conseguir fazer isso, talvez, eletronicamente. Né? Ver se dá para fazer isso de uma forma rede social. Né? Vamos ver se dá para chegar nesse ponto lá. Mas nós precisamos conseguir interpretar as maneiras que as pessoas têm para expressar as localizações. Se Afonso Pena em frente ao Parque Municipal. Bom, Afonso Pena tem 5 quilômetros, mas em frente ao Parque Municipal tem 200 metros. Fica fácil. Né? Amazonas tem 20 quilômetros. Amazonas na Praça Raul Soares. Perfeito. Um ponto só. Né? Então, essas formas de expressão são objeto de estudo para nós. Às vezes a informação de contexto é justamente dada em mapa. Eu saber uma coordenada também não adianta muita coisa, mas eu pegar essa coordenada e pingar ela no mapa, eu vou ver o que existe em volta. E aí isso faz toda a diferença na hora de interpretar e analisar. Então os problemas que a gente tem nessa informação, como eu estava indicando aqui, são de precisão e de escala. Quer dizer, eu dou uma coordenada, qual que é o grau de exatidão daquela coordenada? Eu tenho certeza que o ponto correto está ali a, no máximo, 5 centímetros para cada direção, 10 centímetros para cada direção, 1 metro para cada direção, 1 quilômetro para cada direção. Tá? Isso faz parte do processo de medição, o erro de medição é inerente ali. E a escala, que seria essa necessidade que a gente tem, maior ou menor necessidade que a gente tem de detalhamento. Tá? Então, conforme o contexto, não precisa de menos detalhamento, conforme o contexto, não precisamos mais além. Essa história de posicionamento da Terra, posicionamento na Terra, ela, por incrível que pareça, é um negócio desenvolvido mais recentemente. Né? Quem começou a lidar com a necessidade de se posicionar precisamente coisas no planeta foi o pessoal da era dos grandes descobrimentos. Tá? A escola de Sagres do... Como é que chama? Coimbra? Como é que chama? Esqueci. Infante Dom Henrique. Não é isso? Esqueci. A história não é minha área. Eles estudavam isso profundamente. Até que foi em Portugal que descobriram, que inventaram os instrumentos para posicionamento, para determinação da latitude. Né? E os caras iam navegar apenas sabendo calcular a latitude.
O que faz? Sai de Portugal em direção a oeste, na mesma latitude. Navega o tanto que ele achou bom, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Chegou lá, ele vira 90 graus para sul. E vai usando o instrumentinho dele lá para verificar qual a latitude que ele está. Ok, chegou na latitude que ele quer chegar, ele vira para oeste, vira para leste, e vai em direção à África, encontra o porto que ele precisa encontrar na África. Não precisou de saber a longitude. Né? Longitude só foi desenvolvido o método de medir longitude no século XVIII. Nos passamos 300 anos conseguindo calcular latitude, porém não longitude. Para a gente tem GPS no bolso, todo mundo aqui, né? Parece meio absurdo, né? Mas foi o que aconteceu. Então, essa história de latitude e longitude é relativamente recente. O posicionamento com latitude e longitude é relativamente recente. É de 1860, 70 para cá. Né? Então, latitude e longitude, vocês sabem, é a medição de ângulos, um em direção ao longo do Equador e o outro em direção, em relação ao eixo norte-sul da Terra. Né? Você assume que é um raio constante e dá 2 ângulos. Tá? Os 2 ângulos são dados em relação ao referencial fixo, no caso o Equador para a latitude, que está estabelecido desde o século XV, tranquilo? E na longitude o referencial meridiano de Greenwich, a gente já sabe disso aqui também. Ok? Beleza. Quem teve a primeira ideia de fazer um sistema de coordenadas esféricas para o planeta foi o Eratóstenes, no século III a.C., o cara que determinou que a Terra era curva. E que determinou a curvatura da Terra com uma precisão razoável, medindo sombra. Tá certo? Medindo o ângulo de incidência de Sol, em latitudes diferentes. A ideia de rotação da Terra sobre o eixo, com a história, a história de tempo local, fuso horário, essas coisas, foi desenvolvida por um árabe no século XI. Nas navegações, está dizendo, ele consegue determinar a latitude é uma medição de ângulo corrigida por uma tabelinha assim. Essa tabelinha vai vai incorporando à medição o efeito das estações do ano, né, da inclinação do eixo da Terra. Isso foi feito empiricamente pelos caras, hoje nós temos muito precisas. Né? Essa determinação de latitude era tão um negócio importante na época que o pessoal criou a noção de metro a partir da medição de latitude. O metro foi definido inicialmente como 1 sobre 10 milhões da distância entre o polo e o Equador. Quer dizer, achar a medição do planeta mais precisa do que a medição em escala pequena aqui do metro. Né? Depois o metro foi redefinido com base em oscilação de átomo, de não sei o quê, né? Mas a origem da ideia do metro veio daí. A longitude foi complicada, né? Desde 1500 e pouco tinha gente tentando descobrir um método preciso de determinar a longitude sem sucesso. Teve de tudo, concurso, premiação, sabe? Teve de tudo para conseguir tentar incentivar as pessoas a desenvolver esse método. Aqui, prêmio na Espanha, prêmio na Holanda, prêmio na Inglaterra, prêmio na França, tá certo? E os prêmios foram aumentando e crescendo aqui, 1500, 1600, 1700 e nada desenvolveu um processo. Muita gente boa entrou nos concursos com propostas para resolver o problema da latitude. O Galileu tentou. Né? Lembra daquela história de que para quem só tem martelo tudo parece prego? O Galileu tinha inventado telescópio, conseguia ver as luzes de Júpiter. Então inventou um método de determinar a longitude com base nas luzes de Júpiter. Aí você pega uma lunetinha Galileu, daquela que você vê na Wikipedia, desse tamanho assim, põe a bordo do navio, e o navio fazendo assim, e você vai ter que mirar a lua de Júpiter, certo? Quer dizer, não era prático, não funcionou. O Halley é um processo semelhante, ocultação de estrela pela lua. Mais fácil porque a lua está lá, você pode olhar para a lua, a estrela escondeu atrás da lua, o navio oscilando não tem problema, mas você tem que reconhecer umas estrelas muito fracas e para os marinheiros fica difícil. Esse holandês aqui, ó, está determinando hora pela observação da distância da Lua. Como é que calcula a distância da Lua? O cara mede a largura dela no céu. Se ela está maior, ela está menor, ela está mais perto, está mais longe, tá certo? E essa é uma medição delicada também, né? Então, também não funciona legal. Mas ele estava usando, então, um sextante para fazer isso, né? E esse tipo de medição era usado para conferir cronômetros até o começo do século XX. Por incrível que pareça, a medição da distância da Lua era usada para corrigir o tempo em cronômetros. Está vendo? A distância, as medições de grande escala corrigindo as de pequena escala.
Esse camarada aqui foi quem resolveu o problema, em 1761, com a invenção de cronômetros mecânicos imunes à oscilação do navio. Relógio tinha, mas de pêndulo. Pêndulo a bordo do navio, convém que não vai funcionar muito bem. Então o cara inventou um esquema de cronômetro mecânico com corda, que daria conta de sobreviver às oscilações do navio, e pela medição de tempo, ele chegou à medição da longitude. Ele teve que batalhar 12 anos para receber o prêmio dele no parlamento inglês, de determinação do processo. O problema, então, de usar cronômetro, os cronômetros têm que ser sincronizados. Então, a sincronização era feita da seguinte maneira: o camarada colocou um sino num lugar chamado Greenwich, no sul da Inglaterra, e todo dia, em determinado horário, o cara ia lá e tocava o sino. Os navios ficavam lá, próximos à região de Greenwich, para escutar o sino. Escutou o sino, zero o cronômetro, pronto, você pode ter uma medição de longitude precisa a partir daí. Essa hora, então, virou a hora de referência de Greenwich, que por isso virou o eixo de referência para a longitude, e por isso virou a referência de medição de tempo também para o planeta. Né? A medição de tempo hoje, para vocês terem uma ideia, continua sendo um fundamental para determinar a posição. É a medição de tempo que o GPS faz para dar posições para a gente. É essencialmente a medição de tempo. E tempo hoje é a grandeza física que a gente consegue medir com mais precisão. De todas, tempo. As melhores medições de distância que a gente faz são com base em medições de tempo. O laser bate, o laser volta, você mede o tempo, calcula a distância. Tá certo? Então, mas quando você consegue ter medição de tempo precisa, e a medição de tempo mais precisa disponível amplamente hoje é a do GPS, a gente também já resolveu pelo GPS o problema de posicionamento, então esses métodos todos de cronômetro e tudo mais estão superados. A posição geográfica, então, na Terra está relacionada, não só essa história, de latitude e longitude, ângulos e tudo mais, mas está relacionada ao formato da Terra. E a Terra não é uma esfera perfeita, nem um elipsoide, ela é isso aqui, ó. É um trem todo encaroçado, assim, exagerando naturalmente as imperfeições. Então, é necessário, quando você tem medições de tempo baseado no GPS, fazer correções com relação a essa forma aqui. Esse formato da Terra aqui chama geóide. Ele é aproximado por um elipsoide. Tá? Então, tem várias formas de aproximação do geóide por elipsoides diferentes. Cada elipsoide diferente leva a um sistema de coordenadas diferente. Você calcular coordenadas com precisão em um elipsoide pode sair um número diferente que as coordenadas em outro elipsoide. Então não basta informar latitude e longitude, tem que dizer também o sistema de projeção e coordenada que vai junto. Isso faz parte do problema do banco de dados geográfico, por incrível que pareça. Chega lá. Então você tem esse negócio de elipsoides de referência, que são necessários para determinar uma aproximação matemática da forma da Terra. O semi-eixo menor, norte-sul, é 1/300 aproximadamente menor do que o maior. Né? Esse achatamento aqui da Terra, esse número do denominador aqui. Ó. Né? E a gente tem, então, um monte de elipsoides de referência. Ao longo do tempo, a precisão das medições vai evoluindo, então nós vamos ter novos elipsoides. Né? Atualmente, a maior parte das coisas que a gente tem armazenada nos sistemas de informação geográfica brasileiros está referenciado a esse elipsoide aqui, ó, sul-americano 969. Para ele, o achatamento é 298,25. E o semi-eixo maior, né, o diâmetro da Terra ao longo do Equador, é esse tamanho aqui, ó, 6 milhões parará metros. 6 mil e poucos quilômetros. O GPS usa esse aqui de baixo, ó, 378,137, e esse achatamento mais definido. O Brasil está evoluindo do padrão esse sul-americano 69 para esse outro em vermelhinho aqui, o Sirgas 2000, que é quase igual ao do GPS. Por que eles não adotaram direto mesmo que o GPS adota? É um mistério para mim. Vocês podem perguntar lá no IBGE, mas eu não sei por que alguma coisa a partir da quinta casa decimal aqui, ó, sexta, vai fazer tanta diferença assim. Mas é assim que o geodesista trabalha. O cara que trabalha com isso tem uma formação específica em geodésia e o cara é ligado nisso. Você fala para ele que a sétima casa decimal aqui mudou, que grandes coisas, o cara briga com você. Tá certo? Tudo bem, mas então
associado à informação de latitude, longitude e coordenadas, nós precisamos dizer qual desses elipsóides foi usado para determinar aquela posição. Senão, nós corremos o risco de ter um erro importante ali. Além disso, existe um ajuste necessário das coordenadas no eixo Z. Bom, o centro do elipsoide, conforme o elipsoide, pode não coincidir com o centro de massa da Terra. E as medições de altitude, por exemplo, do GPS, são feitas em relação ao centro de massa da Terra. Por quê? Porque os satélites de GPS orbitam em torno do centro de massa da Terra. Né? Gravitação lá orbita em torno do centro de massa da Terra. Então você precisa corrigir a coordenada vertical de acordo com a diferença local entre o elipsoide e o geóide. E dá origem a uns negócios desse tipo aqui. Sistemas de referência complicados. Isso aqui que eu quero mostrar. Aqui, ó. Se eu for pegar uma determinada região, o elipsoide é essa linha vermelhinha aqui, ó. Suave, bacana, matematicamente determinado, correto. A superfície do geóide, que seria a superfície de igual potencial gravitacional, é o azul. Mas a topografia é o vermelho, é o verde. Então eu preciso saber as distâncias entre um e outro para corrigir as medições de vertical em cada lugar. O GPS, para medições na vertical, ele é 10 vezes menos preciso na vertical do que na horizontal. Se você consegue ter uma coordenada, pressão de 1 metro, o erro vertical pode ser de 10. Aqui, ó, diferenças entre o geóide e os elipsoides, o elipsoide WGS-84 do GPS. Então, você vê que aqui, ó, é como se a Terra tivesse um buraco, e aqui como se tivesse um caroço, aqui outro caroço, certo? O elipsoide está acima ou abaixo do geóide. Ele precisa saber esse negócio aqui para conseguir corrigir a coordenada. Então está cheio de mapa desse tipo por aí, ó, indicando. No Brasil, felizmente, as diferenças são pequenas. Né? Aqui o estado de São Paulo é de -1 a -8. Aqui em Minas Gerais é bem perto de zero, -1 a -4, -3 desse tipo. Nada disso ajudou esse cara.